Antes das crianças saírem, vamos, 4 glórias. Antes de vocês saírem, 4 glórias. Preparou o coração? Vou dar uma chance para vocês, tá? Vamos começar por aqui, 4 glórias. 1, 2, 3. Todo mundo? Aplauda o Senhor bem forte. E antes de se assentar, abra a sua Bíblia. Obrigado, crianças. Antes de você se assentar, abra a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aos nossos amigos internautas que nos assistem nesta manhã pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Seja alvo das bênçãos do Senhor também aí na sua casa. Você que nos assiste, Deus abençoe. Há uma palavra de Deus para a sua família e para o seu coração nesta manhã. Aos nossos amigos visitantes que estão conosco pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Aos nossos queridos irmãos intercessores pela nossa vida, aos nossos líderes de GU, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela intercessão nesta manhã. A cada um de vocês, eu tenho certeza que você não veio em vão aqui nesta manhã. Há uma palavra dos céus para o nosso coração, para a nossa família nesta manhã. Através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do verso 25 ao verso de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25 ao 31. A minha versão diz assim. Diz assim o texto sagrado: por volta da meia-noite, que horas? Meia-noite, que hora, irmãos? Grava isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto. Fala comigo, terremoto. Que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Até 3, e você repete comigo apenas essa última parte do verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Aleluia. Olha para o seu irmão do lado, diga para ele: que bom que você está aqui. Dá um glória a Deus e sente-se. Diga para ele: que bom que você está aqui nesta manhã. Que bom te rever. Que privilégio estarmos na casa do Senhor. Que bom te ver aqui, Alisson. Deus abençoe sua vida. Amo o seu coração. Eu quero pedir para você nesta manhã, por gentileza, não ande, não converse, evite sair só por alguma extrema necessidade.
certo, evite conversar com a pessoa, conversas paralelas, a não ser que seja para dar um glória. Combinar com o seu irmão aí para dar um glória, para nos incentivar a nós pregarmos e falamos aquilo que o Senhor ministrou durante a semana ao meu coração, esta palavra, quando nós começamos a estudar e ler sobre o assunto, e foi um pouco desafiador, porque ontem tivemos o impacto dos levitas, né? Glória a Deus pelo impacto dos levitas ontem. Eu creio que foi bênção, foi um dia bem aproveitado na presença do Senhor. E nós estivemos aqui também contribuindo com uma parte, e foi abençoador, obrigado por isso. Nesta manhã, aos nossos pastores, que talvez, não sei se estão nos assistindo, mas Deus abençoe, amo a vida de vocês, obrigado pela confiança, de mais uma vez nós estarmos aqui, para compartilharmos uma palavra. E meus irmãos, hoje eu quero refletir com vocês rapidamente sobre alguns pontos importantes contidos neste texto bíblico que muitos de vocês conhecem e já ouviram, e que nós acabamos de fazer a leitura do livro de Atos. Esse texto bíblico, meus irmãos, ele relata um dos episódios, para mim, mais dramáticos do ministério do apóstolo Paulo. E se você olhar para tudo aquilo que Paulo estava enfrentando sobre uma ótica espiritual, nós vamos entender que tudo fazia parte de um plano maior. E se você me pedisse um tema para esta manhã, eu daria esse tema aqui como aqui está: terremoto para a salvação. E sabe, quando nós falamos de salvação, e eu fosse perguntar aqui nesta manhã, como Jesus te alcançou, a gente teria várias versões. Jesus me alcançou numa manhã, Jesus me alcançou à tarde, Jesus me alcançou num congresso, Jesus me alcançou num evento, Jesus me alcançou num GU, Jesus me alcançou quando eu estava na parte mais alegre da minha vida, Jesus me alcançou quando eu estava no leito da enfermidade, lá naquele hospital. Mas sabe, agora deixa eu falar uma coisa com você. Você me ouve? Diga amém. Esta história que nós lemos, ela não começa na meia-noite. A gente gosta muito de começarmos pelas conquistas, por aquilo que é milagre. Só que Deus começou isso aqui muito antes. Se a gente voltar um pouquinho o texto, você vai ver que Paulo e Silas chegaram numa cidade chamada Filipos. Qual era o nome da cidade? Filipos. Uma cidade importante, uma cidade organizada, uma cidade romana, uma cidade que tinha uma estrutura, tinha ordem, tinha um sistema funcionando. E ali naquela cidade havia uma jovem, só que não era uma jovem comum. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, não era um problema emocional, era um problema espiritual. Era uma vida presa por dentro, mas também era uma jovem presa por fora. Porque ela era escravizada, ela era explorada, ela tinha pessoas que ganhavam dinheiro com o que ela fazia. Olha a situação dessa pessoa. Além dela estar possessa por demônios, ela tinha gente se aproveitando da situação que ela estava vivendo. Ela estava escrava, mas quando chega um crente cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, como Paulo e Silas, as coisas têm que mudar.
E é exatamente aqui, irmãos, que entra o evangelho. Paulo olha para aquela situação daquela menina. Ele não negocia porque ele tinha certeza, Carol, do espírito que estava nele. E o espírito que estava nele era o espírito da verdade, não era o espírito da adivinhação. O espírito que estava nele era o espírito puro, um Espírito Santo que estava na vida dele. E o Espírito Santo, ele é contra o que é errado. O Espírito Santo, ele é contra aquilo que diz a palavra de Deus. E Paulo, olhando para aquela menina, ele logo vê pelo discernimento espiritual que o que estava nela não era o Espírito Santo de Deus. Tá bom. Pergunta para o seu irmão do lado aí: que espírito que está em você? Qual o espírito, irmão? Qual o espírito, irmão? Qual o espírito, irmão? É o Espírito Santo. Não é o espírito de confusão, não é o espírito de divisão, não é o espírito de discórdia, não é o espírito de contenda. Só quem tem o Espírito Santo levanta a mão então e dá um glória. Aleluia! É o Espírito de Deus que está na tua vida mesmo. Quem habita em você? Quem habita em você? Paulo expulsa o espírito maligno daquela menina. Logo ela fica liberta no total. Dá um glória pela libertação dela. Está comigo na palavra? Paulo chegou, libertou a menina. Agora ela está liberta. Logo ela está livre de quem escravizava ela. Porque quem chega carregando a presença, as coisas têm que mudar. Quem chega carregando a presença do Espírito Santo, o ambiente tem que ser diferenciado. Abro um parênteses aqui para dizer, ultimamente eu vejo algumas igrejas querendo a presença, mas uma presença organizada, Carol. Ei, aonde a presença de Deus, tem mão levantada dizendo glória a Deus, tem aleluia, tem glória a Deus, tem línguas estranhas, porque a presença de Deus muda o ambiente. Os homens que lucravam com aquela menina se revoltaram. Não é para menor, não é para menos, né? Perderam a mamata, perderam o ganha-pão deles, estavam escravizando. E aí começa a perseguição. É aqui que começa o problema. Sabe por quê? Porque aquela moça foi liberta. A Bíblia diz que os homens perceberam que aquilo que o sustentava eles, o interesse deles acabou. O que mantinha eles, o que mantinha o sistema deles de pé, foi atingido. E aí você vê uma coisa bem clara no texto. Quem está me ouvindo, diga amém. Eles não se levantaram porque alguém foi ferido. Não. Aqueles homens não se levantaram contra Paulo e Silas porque eles machucaram a menina, porque eles espancaram a menina, não. Eles se levantaram contra Paulo e Silas porque alguém foi liberto. Ué, já viu isso? É aqui que começa uma confusão. Aqui começa uma acusação mal feita, uma acusação distorcida na minha cabeça. Mas eles pegam Paulo e Silas e levam eles até as autoridades e transformam aquilo numa questão pública. E agora você imagina a cena. 2 homens que não roubaram, não mataram, não fizeram nada de errado, sendo expostos, sendo julgados, sendo espancados em praça pública. E aqui entra um detalhe muito importante. Você que é leitor da Bíblia e estudioso, você vai ver que eles não apanharam de qualquer jeito, não. Naquele tempo, isso era feito com varas.
Diga comigo, varas. Imagine bem a cena. Era uma surra pública, uma surra pesada, sem dó. Era para machucar mesmo, era para humilhar o cidadão mesmo em praça pública. Sabe? Deixaram a marca na vida deles. Agora pensa comigo. O corpo ferido. E eles são jogados aonde? Na prisão. Mas você vai ler a história um pouco mais. Você vai ver que não era qualquer prisão. A Bíblia diz que, faz questão de dizer em Atos no capítulo 16, o verso 24, que eles foram colocados no cárcere interior. Interior. Aqui era o fundo. Era o pior lugar da prisão. Era escuro, abafado, sem ventilação, sem conforto algum. E como se não bastasse, a Bíblia ainda diz que os pés deles foram presos no tronco. Fala comigo, tronco. Além de estar preso, no cárcere, no fundo. Quem já foi? Muitos irmãos já foram lá ver a prisão de Paulo, onde Paulo esteve. Pensa a situação que eles estão vivendo de humilhação nesse momento. A dor e a posição que eles eram colocados era para que a dor fosse acrescentada, para aumentar a dor. Porque aquele tronco prendia o corpo deles numa posição desconfortável. Feridas abertas. E ali eles estavam, ou seja, eles estavam feridos e agora estavam presos de um jeito muito dolorido. E olhando talvez um para o outro. Tipo assim, o que nós fizemos para merecer isso? Nós não matamos, não roubamos, não burlamos ninguém, não se lançamos contra o rei da época, o reinado da época. Nós estamos aqui porque nós libertamos alguém. Nós estamos aqui por falarmos de Jesus e apresentarmos a salvação a alguém. Nós estamos aqui porque Jesus, porque o Espírito que está em nós, resolveu abençoar a vida de alguém. Para o sistema estava dizendo, olha, agora vocês vão ficar aí, quietinho, vocês vão ficar aí calados, vão ficar aí esquecidos, vão ficar aí sem falar de Jesus. Olha o cenário, meus irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. Você está nessa situação? Você já esteve nessa situação? Dolorido? Aqui, 2 homens machucados num lugar escuro, sem saída, sem esperança humana nenhuma. Tudo que você vê naquele momento, naquela situação é dor, é injustiça, é silêncio. É silêncio. Mas aí, eles resolvem fazer alguma coisa. De repente, olha um para o outro e diz o seguinte: que horas são? A Bíblia diz que perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Eles começaram a fazer alguma coisa. Mas é exatamente nesse horário que Deus começa a mudar a situação. Não é no seu momento, não é no momento do seu irmão, não é no momento do seu pai, da sua mãe, é no momento de Deus.
E aqui o seu Deus começa a escrever uma nova história. Até então, eles talvez não estavam entendendo. Mas o texto que nós fizemos a leitura, ele começa dizendo, perto da meia-noite. Eu preciso que você entenda nesta manhã, você que chegou aqui nesta manhã, a meia-noite na Bíblia não é somente um horário simples no relógio. Tem hora que a meia-noite na sua vida pode representar uma fase que você está vivendo, ou que a sua família está vivendo. A meia-noite na Bíblia não representa apenas um horário simples, mas para muitas pessoas a meia-noite ela simboliza muitas vezes a dor que a pessoa está vivendo. A meia-noite simboliza muitas vezes o silêncio de Deus que você está vivendo. A meia-noite na vida de alguém pode ser as impossibilidades que a pessoa está vivendo naquela situação. A meia-noite na vida de alguém talvez seja a crise existencial que você está vivendo, ou a crise espiritual que você está passando. Ei, eu digo para você, a meia-noite vai passar e o milagre na tua casa vai chegar. Meia-noite é quando você talvez já tentou de tudo. Meia-noite é quando você já não tem mais o que fazer, você já usou as suas forças, os seus recursos emocionais, espirituais, os seus recursos financeiros, e parece que nada está dando certo. Meia-noite é quando parece que tudo travou, tudo está dando errado. Mas ei, era exatamente assim que estava Paulo e Silas naquele momento. Eles estavam vivendo a meia-noite da vida deles. Feridos, machucados, presos, não porque fizeram algo errado, mas porque fizeram algo certo. E é interessante porque o texto aqui continua dizendo para nós, perto da meia-noite. E quando você observa a história, você vai perceber que a meia-noite nunca foi um horário comum na Bíblia. Grandes acontecimentos da história bíblica ocorreram exatamente nesse momento, à meia-noite. Preste bem atenção. Foi à meia-noite que Deus feriu os primogênitos no Egito. Ei, na parábola das virgens, quando você lê a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Foi à meia-noite que Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza. Ei, foi na vigília da meia-noite que isso aconteceu. A Bíblia também diz em Atos dos Apóstolos que Paulo pregou um sermão até a meia-noite e um jovem caiu da janela. Mas depois Paulo ora por ele e ele volta à vida próximo da meia-noite. A Bíblia também diz para nós, livro de Salmos de número 119, verso de número 62, à meia-noite me levanto para te louvar, ó Senhor. Então, eu não sei que momento você está vivendo, mas é uma meia-noite, mas comece a orar e louvar, porque o milagre vai chegar na tua vida. Entenda, a meia-noite não é um horário comum na Bíblia. E é exatamente nesse cenário que Paulo e Silas estão nesse momento. Mas observe bem, que eles não cantavam e oravam. A Bíblia diz que eles faziam o quê? Oravam e cantavam. Paulo e Silas reagiram de uma forma muito estranha. Mesmo feridos, eles oravam e cantavam. Isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Porque eles não estavam reagindo ao ambiente da prisão que eles estavam. Ali tinha choro, ali tinha dor, ali talvez tinha grito dos outros presos, ali tinha muita gente injustiçado, mas não, eles não respondem ao ambiente que eles estão vivendo. Eles estavam ali revelando aquilo que estava dentro deles.
Ou seja, eles estavam dizendo, eu estou sofrendo, estou amargurado, estou com dor, fui caluniado, mas ei, a minha essência, o que está dentro de mim é a presença do Espírito Santo. Então, ei, vamos fazer o quê? Vamos orar? Vamos orar? Ah, aleluia, glória a Deus, vamos orar. Ei, vamos responder ao ambiente que nós estamos. Ei, eles não resolveram reclamar naquela hora, não, mas eles resolveram orar. Orar naquele momento. A meia-noite revelou o problema, a meia-noite revelou o coração deles. Eles estavam feridos, estavam orando. Então a dor não calou o coração deles. E eles começaram a orar. Tem gente que só ora quando tudo está bem, mas nós precisamos orar. Eles oravam exatamente quando tudo deu errado. E o texto diz que eles oravam e cantavam. Não é à toa que a Bíblia coloca nessa ordem. Não diz que eles cantavam e depois oravam. A Bíblia diz que eles oravam e depois cantavam. Ei, guarde uma coisa. Ou seja, o louvor deles não começou na música. O louvor deles começou na oração. O louvor deles, é por isso que nós somos incentivados a orar, somos incentivados pelos nossos líderes, somos incentivados pelos nossos irmãos que têm experiências na oração. Vamos orar, vamos orar uns com os outros, vamos orar na sexta-feira, às 6 horas da manhã. Somos incentivados e impulsionados a nós orarmos, porque, irmãos, quem não sustenta uma vida de oração, não tem poder para sustentar o louvor que tem na sua boca. Não discriminando o louvor, não. Mas ei, um louvor sem oração é só um louvor. Mas um louvor com unção de Deus. E olha um detalhe. Quem me ouve, diga amém. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos escutavam. Ouviam. Veja isso, irmãos. Presta atenção. Eles não estavam pregando, mas estavam sendo ouvidos. Ou seja, antes de Deus responder, os homens estavam observando o que eles estavam fazendo. Sabe por que muita gente não recebeu a bênção ainda? Sabe por que muita gente não recebeu a bênção ainda? É porque o que você está vivendo não condiz com a palavra. Sabe por que a bênção não chegou na tua vida ainda? É porque você está murmurando, está reclamando. Aí o povo lá fora está te olhando a tua atitude, olhando o que você está fazendo, olhando a tua atitude. Agora, quando você encontra alguém que está louvando e cantando, louvando, orando e cantando, é notório, ele vive uma vida na presença de Deus alegre. E incentiva quem está na sua volta. Preste atenção. Tem gente sendo impactada por aquilo que você está falando. Talvez você não está nem vendo, nem ouvindo que a pessoa está te ouvindo. Mas você está ali trabalhando e você está ali, Senhor, muito obrigado. Senhor, tu é maravilhoso. Alguém está te observando. E tem gente sendo tocada pelas tuas atitudes, pelo teu mover, pelo teu jeito que você está enfrentando. Às vezes você está pior que aquela pessoa, mas você está ali louvando e adorando. E a pessoa vai dizer, o que você tem de diferente? Que você vive adorando e cantando. E você vai dizer, eu tenho a presença de Deus na minha vida. O que a Bíblia diz? Eles começavam a orar e cantar. Que louvor que eles cantavam? Atraído pela sua presença. Se fosse eu nesse momento, eu cantaria esse. Senhor, é a tua presença que me sustenta. Eu estou aqui, Senhor, mas é a tua presença que vai me fortalecer.
Senhor, é a tua presença que não vai fazer eu abandonar a fé. Senhor, é a tua presença que não vai fazer eu pecar contra o Senhor. É a tua presença, Senhor, que vai fazer a diferença agora, nessa hora que eu estou vivendo esse momento terrível aqui na minha vida. A Bíblia diz que eles estavam ali orando. Imagine bem, Senhor, estamos aqui, eu quero orar, Senhor, aqui pelo aquele que me açoitou. Doeu demais, mas eu quero orar, liberta a vida dele. Orar pelo inimigo? Senhor, eu estou aqui no fundo do cárcere, mas eu quero abençoar o carcereiro, Senhor, que nos botou aqui no pior lugar. Oração. A oração dele não era uma oração de vingança. Não. E sabe de uma coisa? A Bíblia não diz que eles estavam orando, Deise, para sair do cárcere, para sair da prisão. Não. Porque existem momentos, irmãos, da nossa vida, que a nossa oração não vai ser para Deus nos tirar daquele lugar. A nossa oração naquele momento vai ser para Deus fortalecer o nosso coração, para nós estarmos ali, é porque Deus quer nos ensinar algo naquele momento. E Ele vai fortalecer o teu coração, vai fortalecer a tua casa, vai fortalecer a tua família, para você passar a meia-noite que você está vivendo. Porque antes de mudar o cenário, Deus, Ele fortalece a nossa vida. Eles tinham motivo para reclamar, motivo para questionar, motivo para se revoltar, só que eles resolveram orar e adorar. Ou seja, o problema não foi suficiente para mudar a vida daqueles homens. Eles resolveram firmes no propósito. Senhor, e para mim a maior resposta para eles foi a salvação daquela menina. Diga comigo, a salvação da menina, a libertação da menina. E por causa daquilo eles foram presos, mas não desistiram. Lá dentro da prisão, então todo momento é momento de nós semearmos. Diga comigo, semearmos. Semeia em todo tempo, canta em todo tempo, ora em todo tempo. Alguém está te ouvindo, alguém está ouvindo a sua oração, alguém está ouvindo o seu louvor, e aquela semente está sendo semeada nos corações que estão na sua volta. E eles estavam na prisão ali orando e cantando, orando e cantando. E aí a Bíblia diz que o de repente de Deus aconteceu. Enquanto eles oravam e cantavam, algo começou a se mover. Só que não começou na terra, começou lá no céu. Eita! Começou lá no céu. A resposta de Deus. Eu vou repetir porque eu acho que estamos numa igreja de pessoas pentecostal aqui dentro essa manhã. Naquele momento aconteceu algo extraordinário no céu. À meia-noite Deus resolveu responder a oração deles. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Enquanto eles oravam e cantavam, as coisas começaram a acontecer. Observe vocês. Aquilo não começou devagarinho. Aquilo não começou aos poucos. A Bíblia diz no verso 26, e de repente. Note isso comigo. Não foi devagar. Não foi algo que foi acontecendo com o tempo. Foi de repente. Só que deixa eu te falar uma coisa. O de repente de Deus não é improviso. O de repente de Deus é resposta no tempo certo. Eita. Vocês estão aqui nessa manhã?
O de repente está chegando para a tua vida. O de repente está chegando para a tua casa. O de repente de Deus não é improviso, o de repente de Deus é resposta no tempo certo. Porque Deus não chega antes, porque Deus não chega atrasado, Ele não chega antes para que Ele não seja uma pessoa sem palavra, não. Ele não chega depois para que você não perca o propósito. Ele chega no tempo certo, na hora certa. Então, a meia-noite não foi um atraso. A meia-noite foi o momento exato de Deus entrar em providência. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Não foi algo natural apenas. Foi algo extraordinário. Porque o meu Deus é Deus do extraordinário. E o que aconteceu? Aquele terremoto abalou os alicerces, abriu as portas. Agora pensa comigo. Se você perguntar para uma pessoa normal, o que é um terremoto? Ela vai te explicar. Terremoto é o que eu senti no apartamento aquele dia. De repente o apartamento... Quem passou um tremor aqui em Portugal já? Eu acordei e a cama parece que estava, meu Deus, estou tonto? Não, o que aconteceu? Estou embriagado? Não, é um terremoto, aonde? Tantos graus na escala Richter, não sei o que e tal. Esse terremoto aqui causa pânico, né? Muitos terremotos causam destruição. E quando você vai perguntar para quem entende sobre terremoto, a pessoa, para os técnicos e os especialistas, eles vão dizer o que é um terremoto. Aí ele vai dizer assim, o terremoto é a movimentação das placas tectônicas e não sei o que, e barará, e vai explicar para você. E você vai ficar assim, uau, certo, e causa o quê? Causa muita destruição. Só que esse terremoto aqui não trouxe destruição, esse terremoto trouxe salvação. O objetivo de Deus é sempre salvar a vida de alguém que está na nossa volta. Você é um agente de milagre. Por isso você tem que estar orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando, porque quem está te ouvindo vai sendo semeado e a salvação chega na vida dele. Só que a história vai dizer que Filipos era uma região propensa a terremotos. Não era algo impossível acontecer. Só que aquele não foi um terremoto comum. Porque terremoto normalmente destrói. Mas esse aqui veio para trazer salvação. Meu Deus. Meu Deus. Porque quando Deus levanta do trono, Ele não levanta à toa. Ele levanta para mudar circunstâncias, Ele levanta para mudar a situação, Ele levanta para trazer a resposta, Ele levanta para dizer assim, ei, eu estou no controle com você, aguenta que eu estou contigo. Levanta a tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Esse terremoto que está vivendo na tua casa, talvez você não está entendendo, essa turbulência que você está vivendo na tua vida, esse terremoto no meio dos teus filhos, esse descontentamento, ei, Deus está trabalhando nesse meio desse terremoto, e Ele está trazendo esse terremoto, não é para bagunçar, não é para desorganizar, mas é para colocar as coisas no lugar da tua vida. Se você acredita, aplauda Ele bem forte nesta manhã. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, fica de pé agora em nome de Jesus, fica de pé agora em nome de Jesus. As coisas voltam para o lugar, as coisas estão voltando para o lugar nesta manhã na tua vida. Senta que eu já volto a pregar novamente, senta, mas enquanto você, não, fica de pé, depois você vai sentar de novo, eu vou voltar a pregar. Mas nesse momento, levanta a tua mão agora, bota no ombro do seu irmão do lado. Diga para ele, esse terremoto não é para bagunçar a tua vida, não é para bagunçar a tua família, mas é para trazer organização,
Abençoa a vida dele agora aí. Abençoa a vida dele agora aí. Diga, seja forte, seja corajoso. Segue orando, segue orando, segue orando, segue orando, segue cantando, segue cantando, segue cantando, segue orando, segue cantando, porque as coisas vão para o lugar. Diz o Senhor para a tua vida nesta manhã. Diz o Senhor para a tua família nesta manhã. Meu Deus. Eu sinto Deus entrando na tua família agora. Eu sinto Deus entrando com providência nos teus filhos agora. Eu sinto Deus entrando com providência no coração do teu marido agora, no coração da tua esposa agora. Aquieta o seu coração e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Eu sou o Senhor. Senta. Sua família está abençoada, sua família está protegida, sua família está indo para uma organização, sua família está... Ei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, chorabacanda, chorada, cadarabacanda, chocar. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. 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 Louvado seja o teu nome. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor, nesta manhã. Oh Deus. A Bíblia diz que o terremoto aconteceu, os alicerces da prisão se moveram. Nosso Deus não é um Deus superficial. Ele está começando no profundo da tua vida. Aguenta. Ele está começando na base. Ele está mexendo na estrutura. 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 Aguenta, Ele está mexendo na estrutura. É para abalar mesmo. É para você mudar de vida mesmo. É para você mudar de situação mesmo. É para você se converter mesmo. É na base, é na estrutura que Ele está mexendo. Oh meu Deus. Vai cair tudo aquilo que não provém dele. Vai cair toda a superficialidade. Vai cair toda a máscara. Vai cair toda a invenção. Ei, ele está procurando alguém para conversão de verdade. É conversão de verdade. Entenda. Em meio a tudo isso, menina liberta, Paulo e Silas presos, não ficaram tristes, resolveram orar e cantar. Ok, agora as cadeias, os alicerces, a Bíblia diz que todas as portas foram abertas. Ei, todas as portas foram abertas. Nesse meio, quem acordou? Hã? Acordou. O carcereiro, a Bíblia faz questão de dizer que ele acordou. E de repente o carcereiro acordou. O cochilante acordou. O vigilante dorminhoco acordou.
E ele viu algo que o carcereiro jamais poderia ver na vida. As portas abertas. Imagine a sentença do carcereiro, porque o carcereiro representava o império da época. Ele era o cara que guardava tudo aquilo ali. E aí, irmãos, a Bíblia faz questão de mostrar isso aqui sobre o carcereiro, porque aqui ele não está mostrando somente o carcereiro, mas ele está mostrando o império da época, que escravizava, que matava, sabe? E de repente o carcereiro acordou. Todo dia esse carcereiro, ele via dor. Todo dia esse carcereiro via sofrimento. Todo dia ele gostava de maltratar e dizia: eu vou te botar no mais fundo. Pensa o carcereiro ruim. Talvez era esse. Mas aí ele acordou. Quando ele acorda, ele vê todas as portas abertas. Meu Deus. Olha o choque no coração daquele homem. O desespero daquele carcereiro. Naquele momento, ele pensou na sua própria condenação. Porque se um preso fugisse, irmãos, se um preso fugisse, o carcereiro pagaria com a própria vida. Imagina bem todas as portas abertas. Quantos carcereiros? Quantas vidas que ele ia ter que ter? E lá, eu acho que nessa prisão aqui, tinha preso de tudo que é jeito. Facção B, facção C, comando vermelho, não sei o que e tal. E te pego na esquina. Tinha tanto preso aqui. E ele resolve fazer o quê? Tirar sua própria vida. Porque o homem sem Deus, a primeira coisa que ele pensa quando vem os problemas, é tirar a sua vida. Mas o homem com Deus, ele tem a presença do Espírito Santo, e ele fortalece, regenera, transforma e sustenta. Porque o ímpio que não tem Deus, quando bate o desespero fala mais alto, a razão se cala. O homem sem Deus resolve rápido, mas resolve errado. O que ele resolve fazer? Tirar sua própria vida. Mas quando ele vai tirar sua própria vida, e aqui há um grande contraste. Há um grande momento. Aqui, quem estava preso, resolve salvar quem estava liberto. Salvar quem estava livre. Quem estava angustiado, preso, acorrentado, resolve apresentar algo para aquele homem. E Paulo brada lá de dentro: ei, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Olha a salvação chegando. Olha a salvação chegando. Em meio a tudo aquilo, a salvação chega para mais um homem na situação que Paulo estava vivendo. Ei, então a situação que você está vivendo não é para morte, não é para angústia, não é para tristeza. Muitas vezes a meia-noite que você está vivendo, a situação que você está vivendo é para a salvação de alguém. E sabe, pensa que os presos fugiram? Não fugiram. Porque quando Deus está no controle, Ele guarda o coração. E Paulo disse: todos nós estamos aqui. Não te faça nenhum mal. Ele estava preso. O carcereiro estava livre. E quem estava ferido impediu outro homem de se ferir. Paulo podia fugir, mas resolveu ficar. Podia se vingar. Agora eu te pego. Mas ele escolheu salvar. Porque o evangelho, ele não produz vingança.
O Evangelho produz compaixão. O Evangelho produz compaixão. E naquele momento, o homem que mantinha os outros presos agora estava sendo alcançado por algo que nunca viveu. E a Bíblia diz ainda no verso de número 29 que ele pediu luz, porque aquela prisão era escura. E quando ele acordou no meio daquele caos, ele não conseguia enxergar nada, por isso ele pediu luz. E depois que ele pede luz, a Bíblia diz que ele entrou apressadamente e trêmulo. E quando ele entrou, isso aqui é o Império Romano, representado pelo carcereiro. Quando ele entrou trêmulo, a Bíblia diz que ele se ajoelhou. Ali estava se ajoelhando diante do Jesus Todo-Poderoso. E ele faz uma das perguntas mais importantes que o homem pode fazer. Porque existem perguntas que mudam situações, mas existem perguntas que mudam destinos. E ele disse: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem quer salvação, levanta a mão, fica de pé agora em nome de Jesus. A salvação chegou para a tua casa, a salvação chegou para a tua vida. E Paulo apresenta Jesus para a vida dele. Paulo não apresentou uma religião. Paulo não apresentou uma igreja. Paulo não apresentou um sistema. Ele não disse: você tem que ser da Batista, você tem que ser da Assembleia, você tem que ser armeniano, você tem que ser não sei Confúcio. Não, Paulo apresentou Jesus Cristo de Nazaré. Paulo apresentou quem é dono da vida. Paulo apresentou aquele que pode mudar a situação. Paulo apresentou aquele que veio dos céus e desceu até as partes mais baixas da terra. Paulo apresentou aquele que subiu ao madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou. Paulo apresentou aquele que olhou para a minha vida e olhou para a sua vida e disse assim: ei, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Paulo não apresentou um sistema, mas Paulo apresentou quem faz a transformação. Paulo não apresentou uma igreja, mas apresentou alguém que disse: ei, vou para o Pai, e se eu for, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo apresenta Jesus que pode mudar a situação. E nesta manhã, eu apresento Jesus para a tua vida. Jesus para a tua situação. Jesus para o teu interior. Jesus para a tua família. Jesus para os teus negócios. Jesus para a tua existência. Jesus que pode mudar todas as coisas. Ei, eu não sei, há 3 perguntas que são feitas pelos seres humanos que são muito fortes e muito grandes. E as pessoas, muitos não conseguem ter resposta. A primeira pergunta é: da onde eu vim? A segunda pergunta é: quem eu sou? A terceira pergunta é: para onde eu vou? O ser humano, ele deseja saber sobre a eternidade. O ser humano procura saber sobre a eternidade. E pastor Paulo, um dia perguntaram para um pastor, dizendo para ele fala para mim, o que é a eternidade? E ele disse: ei, a eternidade é muito simples de eu te explicar. E muitos dizem: aonde eu vou passar a eternidade? Não, é aonde eu vou estar na eternidade. A eternidade não passa. A eternidade é infinita. E o que é? E ele disse: me explica. Ei, a eternidade é como se fosse, você pegasse um
passarinho beija-flor, e pegasse aquele passarinho beija-flor, largasse ele, e ele fosse pegar um grão de areia da praia e levasse até no céu, e quando ele voltasse, pegasse outro grão e levasse toda a areia da praia para o céu, começaria uma eternidade. Olha como é longo a eternidade. Então a eternidade sem Deus é a pior escolha que o homem pode fazer, porque a Bíblia diz que a eternidade sem Deus o inferno, é um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Mas ei, perguntaram para outro, mas ei, o inferno é essa situação, mas e o céu? Ah, o céu é um lugar de glória, o céu é um lugar de louvor, o céu é um lugar de alegria, um céu é um lugar de felicidade, um céu, o que a Bíblia diz, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Ei, o céu é um lugar maravilhoso, o céu é para onde eu quero ir, o céu é um lugar maravilhoso. Eu sou uma delas que vai para o céu. Se tem mais pessoa que levanta a mão que vai para o céu e diga: eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero os céus, eu quero os céus. Eu não quero viver uma eternidade sem Deus.